capítulo 1, no versículo 8. Glórias a Deus, santo é o nome do Senhor, nosso Deus, aleluia. Glórias a Deus, enquanto vai procurando, vai dando glória. Jó está antes do livro de Salmos, amém? Se você está com a sua Bíblia fechada, abra bem no meio, volte umas folhas, já vai estar no livro de Jó. O livro de Jó antecede o livro de Salmos. Glórias a Deus. Isso. Glória a Jesus. Amém, Jesus. Jó, capítulo 1, versículo 8. Glórias a Deus. Santo é o nome do Senhor nosso Deus. Gostaria que você lesse com muita atenção. A palavra do Senhor, ela é inédita, irmão. O que Deus falou de manhã, falou ontem à noite, né? Com certeza Ele já não vai falar agora. O Senhor, né, Ele sempre, a sua palavra, como a sua misericórdia, ela é renovada a cada manhã, amém? E eu tenho certeza, assim como sexta-feira nós ouvimos aqui uma palavra, uma revelação vindo de Deus, vindo dos céus, sobre Davi e Golias, né? Uma revelação tremenda, onde o Espírito de Deus falou conosco. Eu tenho certeza que esse mesmo Deus, esse mesmo Espírito, Ele vai falar em nossos corações nesta tarde. Amém? Agora sim, vamos ler juntos. Todos acharam? Que diz, e disse o Senhor. Esse Senhor quem é? Diga Deus. E disse o Senhor a... Observaste tu o meu servo Jó? Uma pergunta. Porque ninguém há na terra. Ninguém. Está dizendo, há na terra semelhante a ele. Homem sincero, homem reto, temente a Deus e desvia-se do mal. Amém? Só aí. Coloque a mão no seu coração. Coração é o centro da vida, é o centro da emoção. É com o coração que nós cremos, mas é com a boca que nós confessamos ao Senhor nosso Deus. É com a boca que nós glorificamos a Deus. É com a boca que nós conversamos com Deus. E eu gostaria que você abrisse a sua boca agora para falar com o Senhor nosso Deus. Aquele que já estava aqui antes de você chegar. Aquele que te esperou com as mãos estendidas e cheios de bênção. Oh Deus querido, Deus amado, Deus maravilhoso, Deus todo-poderoso, Pai altíssimo, Senhor da glória. Oh Deus, Tu és tremendo. Oh Deus, Tu és maravilhoso. Oh Senhor, Senhor glorioso, Deus bendito, Pai das luzes, nós nos colocamos diante de Ti nesta tarde, para rendermos-te graça, para Te louvar, para Te glorificar, para bendizer o Teu santo nome, Senhor da glória, e pedir que o Senhor continue conosco, que o Senhor venha colocar as Suas palavras em nossos lábios, Senhor, que a Tua palavra venha falar conosco, nos exortando, nos ensinando, nos fortalecendo, nos ungindo e nos dirigindo. Espírito de Deus, Deus glorioso, venha, Senhor, e fala, venha, Senhor, e opera, venha, Senhor, e se manifesta em nosso meio. Oh Deus querido, oh Pai bendito, Deus maravilhoso, nós, Senhor da glória, estamos diante de Ti. Oricanta lamash, shimirianda lamash, shimiricanta lamash, orisiria lamash, shimirianda lamash, shimiricanta las, oriasiria lamash, shimirianda las, orisiria lamash, shimirianda lamas. Oh, glórias, glórias, aleluia. Oria lamash, shimirianda lamas. Espírito de Deus, Espírito bendito, Espírito glorioso, venha, Senhor, e toca, venha, Senhor, e faz a Tua obra, eu te peço, em nome do Senhor. Aleluia. Oh, glórias, aleluia. Se assente na presença do Senhor, nosso Deus. Aleluia. Graças a Deus. Nós damos graças ao Senhor, nosso Deus. Por Ele tem
pelo que Ele tem feito, pelo que Ele tem agido, pela sua presença em nossas vidas. E eu quero compartilhar com a igreja uma alegria muito grande que está no meu coração. Onde, ali em Alambari, nós pudemos fazer um batismo. Batizamos 5 pessoas. E no meio dessas 5 pessoas, em lágrimas, né, há algum tempo atrás, me pediu o batismo o meu neto, né, que vai fazer 11 anos agora. E ele pediu que nós o batizássemos. Eu disse para ele que ele buscasse a presença de Deus e nós estaríamos conversando com os pais e nós então iríamos proceder segundo a palavra nos ensina. E eu conversando com ele, o pai conversando, nós pudemos sentir que aquela criança, não é mais criança, para a vovó sempre vai ser o bebê, né? Que aquele jovenzinho, ele já tem o discernimento entre o bem e o mal. E num domingo desse, nós estávamos ali, o louvor já estava acontecendo quando nós chegamos ali em Alambari. E quando eu cheguei à porta, eu pude sentir o poder, a unção, o Espírito de Deus naquele lugar, ali já falando com a igreja, através do louvor, a igreja chorava, a igreja cantava, dançava na presença de Deus. E lá estava as crianças, né, os juniores, adolescentes, com seu jeito de ser, né? Meio voado, da hora que você tem a impressão que ele está prestando atenção, outra hora que ele está lá nos Estados Unidos, né? E, de repente, ali no meio daquela adoração, eu vi meu neto começar a chorar. E ele começou a chorar, e ele chorava, e ele erguia as mãos, e ele olhava para o lado do conjunto que estava tocando, da mãe que cantava, e ele chorava muito, e ele olhava para mim, né? E eu olhei para ele e comecei a sentir a presença do Senhor. E quando eu subi no púlpito, ele disse: vó, eu sempre, desde que eu nasci, foi isso que ele disse para mim, né? Desde que eu nasci, quer dizer, desde que eu comecei a entender as coisas, eu ouço falar dos anjos que acompanham o ministério, né, de vocês, do tio Alex, da senhora. E nesta noite, vó, quando a senhora chegou, eu vi anjos junto com a senhora subindo no altar. E eles subiram, e um anjo ficou com as mãos estendidas em cima da minha mãe. E ele era muito alto, ele era muito grande, e ele tinha luz nas mãos, e aquela luz chegava até mim. E eu senti algo muito diferente, eu queria ficar em pé, e eu fiquei segurando para não cair, né, de joelho perante ao Senhor. E ali ele chorava e ele glorificava o Senhor. E aquele dia foi difícil terminar o culto. Tanto que a igreja orava, que a igreja glorificava ao Senhor. E quando terminou o culto, o meu genro não estava trabalhando, e minha filha subiu com o timinho dela, os 3. E o meu filho falando, e ali o meu neto falando sobre o que viu. E eles chegaram e ela já foi pondo a mesa, né, para eles jantarem, que eles estudam de manhã. E ela já foi colocando a mesa. E, de repente, ali eles falando, glorificando, e ele contando como era o anjo. A pequenininha, que estava assim de pezinha, olhou para a porta e disse para a mãe dela: e olha o anjo ali de novo. E ele veio aqui com nós. E ela ficava com o olhão e falava: olha ele é muito grande. Olha como ele tem uma luz forte, aleluia. E ali eles puderam glorificar ao Senhor, porque eles puderam sentir a presença do Senhor. O anjo do Senhor estava naquele lugar. E naquele momento a minha filha entendeu que o Senhor estava dando a ela o dom, e que esse anjo era o anjo que ia acompanhar ela no seu ministério, aleluia. Eu quero dizer que quando você aqui chegou, o Senhor já estava. E como está lá no Salmo 91, no versículo 11, ele dá ordem aos anjos para trabalhar em meu e em seu favor. E eu quero dizer que há anjos do Senhor aqui agora, há anjos mensageiros aqui agora, há anjos de guerra. O anjo Miguel, o chefe, ele está aqui com a espada de fogo na mão, e ele vai guerrear por você, e ele vai, com certeza, meu querido amando de Deus, entregar a vitória em suas mãos, amém? Irmãos, estamos vivendo dias difíceis.
estamos vivendo dias maus, não é isso? Nós só vemos pessoas falando sobre calamidade. E nesses dias, para nós pastores, nós oramos, nós pedimos para Deus a direção do que pregar, do que falar, né, para a igreja. E quando nós estávamos orando, o Senhor me trouxe a esta passagem, a esse livro, ao livro de Jó. E eu disse, meu Deus, mas é tão pregado, né, já Jó. Tem se falado tanto sobre a tribulação de Jó, sobre a prova de Jó. Tanto se falou, né, tanto se fala sobre o que ocorreu na vida dele, sobre o que o inimigo fez, que Satanás fez e o que ele perdeu. Não é assim? Não é isso que nós ouvimos desde que nós, né, nos convertemos? Nós ouvimos a história de Jó e nós vemos aí falando o que o inimigo fez. Nós acabamos de ler aqui a palavra, nesse versículo que diz que o Senhor olha e vê Satanás chegando entre os filhos de Deus. E ele pergunta, aonde você estava? Ele disse, de rodear a terra. De rodear a terra. Aí o Senhor olha para ele e pergunta para ele, você viu, você viste, você viu o meu servo Jó? E ele disse, eu vi. Então, irmãos, com isso nós vemos que Deus, Ele nos vê, Ele nos cuida, Ele nos dá proteção, Ele está, né, irmãos? Eu sempre digo que Deus faz plantão por nós, amém? Mas o diabo também, o diabo está vendo. E nós vemos aqui Satanás dizendo, né, para o Senhor, quando o Senhor começa a falar, irmãos, do caráter, da moral, começa a falar da espiritualidade de Jó. Quando começa a falar quem é Jó. Irmãos queridos, quando nós ouvimos esta palavra, eu pergunto a mim mesmo, como Deus está me vendo? Como Deus está vendo a minha vida? Como estão as minhas atitudes diante do Senhor? Como o Senhor tem me classificado? Ou como o Senhor tem me identificado? Quais são as características que o Senhor está vendo em mim, boas, as ruins? Como o Senhor me define? Como o Senhor está vendo a minha vida espiritual como uma escolhida dEle? Porque antes de eu ter um título de pastor, eu sou uma serva. E assim como você, eu preciso ter retidão, eu preciso servir ao Senhor de todo o meu coração. E nós vemos aqui o Senhor falando de uma forma, irmãos queridos, de Jó, que isso nos dá ânimo, amém, queridos? Para buscarmos o Senhor e para sermos como Jó, para procurar ser como Jó. Mas se você estiver acompanhando e observando e refletindo, você vai dizer comigo, mas se Jó era tudo isso, por que veio tamanha tribulação sobre ele? Se Deus via Jó desta forma, se Jó agia desta maneira que agradava tanto o Criador, por que veio essas provas sobre ele? Não é? A primeira pergunta é o porquê. Nós sempre queremos saber o porquê. Mas o Senhor, irmãos queridos, quando, né, permite algo acontecer na nossa vida, não é porquê, é para que o Senhor permitiu, aleluia. Para que o Senhor permitiu. E aí, se você continuar no versículo 10, 11, 12 e tal, você vai ver que o Satanás, ele olha para Deus e diz para ele, Jó é tudo isso, sim. Jó é sincero, é fiel, né, é reto. Ele teme, ele te reverencia. Né? Porque quando diz aqui, irmãos, que ele era, né, que ele era sincero, né, que ele era reto, está dizendo, ele era fiel. Ele tinha fidelidade a Deus. Ele era fiel a Deus. Ele servia somente ao Senhor. Ele buscava o único e verdadeiro Deus. Ele era temente a Deus, significa, ele reverenciava, ele respeitava. Ele tinha Deus como seu Senhor. E diz, e ele, como que termina o versículo? Ele se desvia do mal. Era um homem prudente. Ele era um homem prudente. Ele pedia discernimento do Espírito para ver, para discernir entre o bem e o mal. Ele fugia do mal, como está lá no Salmo 1. Né? Quando começa o salmista, começa o salmo dizendo que nós temos que fugir da roda dos escarnecedores.
que nós não podemos sentar na mesa dos escarnecedores, que nós precisamos, irmãos, fazer a diferença, ir até os escarnecedores para falar do Evangelho, para anunciar Jesus, mas não sentar. E não, irmãos, eu não consigo imaginar um servo de Deus, um homem que conhece a Deus e a Bíblia, está no meio de pessoas dentro de bares aonde se, né, irmãos, aonde se vende só bebida alcoólica, aonde só sai coisas ruins. Eu não consigo imaginar. Uma pessoa que já é uma nova criatura se misturando e fazendo parte da rodinha, sentando na beira de balcão, aonde, né, irmãos, pessoas estão tomando coisas ali que não vai edificar, coisas ali que só vai destruir. Irmãos, existem os supermercados que hoje tem tudo para comprar, existem as lanchonetes, né? Mas às vezes você vê em botecos, em coisas que você vê que não tem nada a ver, que não está comprando um alimento, está ali para beber, para se destruir. E quantas vezes, irmãos, nós somos orientados pelo Espírito de Deus? O Senhor, Ele diz que Ele se ausenta quando nós participamos desses tipos de coisas, quando nós sentamos à mesa dos escarnecedores. Quando, irmãos, por falta de discernimento, nós acabamos atraindo para nós influência e adquirindo negativas e adquirindo para nós maldições. Então, o Senhor nos ensina a fugir da aparência do mal. A fugir, irmãos. Nós temos que ter amor, ter misericórdia pelas pessoas. Mas nós temos que pedir a Deus a sabedoria e o discernimento, para que os nossos pés não nos leve para a destruição, mas assim aos pés do Senhor Jesus. Que os nossos pés possam nos conduzir perante ao Senhor. Que nós possamos ter força e autoridade para desviarmos do mal. Amém, meus queridos? Mas eu quero que o Espírito de Deus falou comigo nesta tarde. Irmãos queridos, você já sabe de tudo que aconteceu, só vou lembrar aqui rapidamente. O inimigo olha para Deus e fala assim: sabe por que Jó é temente? Porque Jó é reto? Porque ele já tem tudo. O Senhor abençoou ele de uma maneira estupenda. Ele tem tudo, não lhe falta nada. Ele é muito rico, ele possui muita riqueza, possui uma família tremenda, não é isso? E aí você sabe que ele pede para tocar, em Jó, para que as coisas negativas comecem a acontecer. Aí Deus olha para ele e dá permissão e diz para ele: você pode, mas na alma, no espírito dele você não vai tocar. Amém, meus queridos? Nós sabemos que Deus pode até permitir algo na carne, mas no espírito, o diabo não pode tocar no teu espírito, na tua alma. O inimigo não pode tocar, meu querido. Não permita, não abra brecha, não abra porta, porque senão ele vai querer entrar mesmo. Deus não é Deus que permite, Deus permitiu tocar na sua carne. E daí você já sabe, você já conhece a história, e você sabe do que ele perdeu. Ele perdeu, né, filhos, ele perdeu fazendas, ele perdeu os amigos, ele perdeu a saúde, ele perdeu o respeito, ele perdeu o apoio, o companheirismo da esposa. Ele perdeu tudo. Ao perder a saúde, ele perde os amigos. Ele perde ali, né, você sabe, você que está acompanhando aí a leitura, né, você sabe que Jó, ele era uma pessoa tão temente a Deus, que quando os filhos saíam, que os filhos faziam festa, ele imediatamente, ele ia apresentar, ele ia oferecer ao Senhor sacrifícios, pedindo perdão, se os filhos houvesse, né, se os filhos tivessem pecado, se os filhos tivessem falhado, blasfemado contra Deus, ele já vinha fazer sacrifício, pedindo perdão a Deus, pedindo proteção a Deus. E agora, irmãos, veja a situação de Jó. Irmãos, às vezes, nós falamos: pastor, a senhora fala isso porque a senhora não sabe o que é provação, a senhora não sabe o que é luta, a senhora não sabe o que é passar por um estreito. Sei, meu querido,
Sei, minha amada, já passei, mas as lutas passam. O que não pode passar é Deus em nossas vidas. Irmãos, é fácil glorificar a Deus quando tudo está bem. O difícil é glorificar a Deus quando tudo está ruim. Difícil glorificar a Deus quando as coisas negativas estão acontecendo. Quando você vê ainda se você continuar a leitura, você passa para o capítulo 2. E você vê em Jó 2:9, a mulher de Jó chegando até ele, vendo o estado dele. A mulher chega até ele e diz ainda retens, Jó 2:9, ainda retens a sinceridade para com esse Deus? Ainda retém, ela está dizendo, ainda sinceridade e fidelidade por esse Deus? Amaldiçoa esse Deus e morre. Não é isso que a mulher de Jó diz? E ele imediatamente, ele não murmura, e ele diz: mulher, no versículo 10, ele diz: mulher, você fala, você age como uma doida, você está agindo como uma demente, né? E tu não vê os bens que nós já recebemos do Senhor. É isso que ele diz. E diz que ele não blasfema, ele não fala mal do Senhor. Jó está agora numa prova terrível. Talvez você, irmãos, eu estava conversando com algumas pessoas e eles falavam acerca, irmãos queridos, de algumas empresas na cidade que precisam de oração. De algumas empresas que estão mandando funcionários embora. De algumas empresas, irmãos, que estão ficando com a parte mínima de funcionário. E eles não sabem o que vai acontecer. E eu disse, nesse momento, o que nós temos que fazer é orar. É orar, irmãos, e pedir que Deus tenha misericórdia. Que a bênção de Deus venha sobre a nossa cidade. Porque foi o que Deus disse, né, meus queridos, para Abraão. Quando ele pediu, ele disse que se houvesse justo na cidade de Gomorra, se houvesse, né, ele começou dizendo, se houver 50, se houver 30, se houver 20, se houver 10 justos, o Senhor não vai destruir? E o Senhor disse, não, por esse justo eu não destruirei. Eu sei que nessa cidade há mais de 50 justos. Nós vamos clamar e nós vamos pedir. E a bênção financeira e a bênção profissional será derramada sobre a nossa cidade em nome do Senhor Jesus. Nós vamos clamar e Deus vai mudar essa história. Nós estamos vendo as coisas ruins acontecendo, meus queridos e meus amados. Mas eu quero que você, como servo e como serva do Senhor, guarde a palavra que está lá em Romanos 8. Quero lembrar com você. No versículo 18 e no versículo 28, quando o Senhor fala através do apóstolo Paulo, para mim e para você, é para o que está acontecendo hoje, é para a nossa realidade hoje, é Deus falando conosco, com seus filhos, é Deus nos dando uma palavra de ânimo, e Ele diz, porque para mim, eu tenho por certo, eu não tenho dúvida, é isso que Ele está dizendo, versículo 18, que as aflições desse mundo presente não dá nem para comparar com a glória que, aleluia, que há de ser revelada a nós, aleluia, com as bênçãos que serão reveladas a nós, aleluia. E nós vemos, irmãos, aqui a mulher de Jó dizendo, amaldiçoa esse teu Deus, porque a situação está terrível. Amaldiçoa o teu Deus diante da situação. Mas ele crê, ele confia, e ele diz para ela que ele crê que o seu Deus, o seu Redentor, ele vive, aleluia, e ele se levantará em seu favor, glórias a Deus. E aqui o Senhor nos diz que o que Ele tem guardado para nós, irmãos, futuramente, irmãos, são coisas grandes, aleluia. Versículo 28 de Romanos 8, ele diz, e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados para seu decreto, aleluia.
Irmãos, é na hora da prova que nós temos que nos alicerçar na rocha. É na hora da prova que nós temos que aprender a depender totalmente de Deus. É na hora da prova que nós temos que entender que nós temos um Deus todo-poderoso, um Deus que lá no deserto, Ele fez grandes coisas em favor dos seus filhos. Ele não mudou e nós teremos esse mesmo cuidado do Senhor. Se você crer, e se você acreditar, e se você profetizar, a palavra do Senhor, ela vai se tornar realidade na minha e na sua vida. Aleluia! Nós cremos que o Senhor tem coisas gloriosas, que não dá para compararmos. Aleluia! Mas esse mesmo Senhor, Ele fala novamente, através do mesmo apóstolo, do apóstolo Paulo, lá em 1 Coríntios 10, versículo 12 e 13. Ele diz assim: aquele, porém, que está em pé, cuide para não cair. Aquele que está em pé, olhe em sua volta. Aquele que está em pé, se alicerce. Aquele que está em pé, se... O que ele está dizendo com isso? Olhe em sua volta, olhe para você. Olhe para os céus, olhe para Deus, olhe para o Senhor, busque no Senhor a força, busque no Senhor a autoridade, para não cair. E aí no versículo 13 ele diz assim: mas não virá, ou não veio, sobre vós, tentações ou tribulações senão humana, tentações senão humana, coisas da carne, coisas do cotidiano, realidades que nós estamos vivendo. Mas fiel é Deus, aleluia. Fiel é Deus, aleluia. Que não nos deixará ser tentado acima do que podemos suportar, aleluia. Não vai, ele diz que antes, Ele é todo poderoso para no momento da prova, no momento da tentação, nos fortalecer, para não vencermos as tentações e para sim vencermos as provações. Ele diz que Ele tem para nós o escape, Ele tem porta aberta, Ele tem resposta, Ele tem solução, aleluia. E Ele diz que está conosco, para que nós possamos suportar esses momentos. Então, igreja, creia, você não está sozinho, o Senhor é contigo, aleluia. O Senhor é contigo. Irmãos, quantas vezes nós contabilizamos as percas? Nós olhamos e nós falamos, e às vezes nós contamos e espalhamos as coisas negativas, as percas. E esquecemos de contar as vitórias, esquecemos de contar os ganhos, esquecemos de falar o que Deus está fazendo em nossas vidas, amém? Mas nessa tarde, eu não quero falar com você do que Jó perdeu e do que você está com medo de perder. Eu não quero falar com você do que ele perdeu, mas eu quero falar com você do que Jó não perdeu. Diga para o irmão: você sabe o que Jó não perdeu? Você já imaginou? Você já analisou o que ele não perdeu? Não é, irmão? Porque todas as vezes que nós lemos a história de Jó, nós ficamos falando do que ele perdeu. Mas eu quero falar com você o que ele não perdeu. Diante de todas as suas percas, qual foi a sua reação? Ele blasfemou? Ele ficou decepcionado? Ele ficou revoltado? Ele ficou contrariado? Não! Ele glorificava o Senhor teu Deus, aleluia! Irmão, se você ler Jó 1:22, você vai ver que Jó não perdeu a sua fé em Deus, aleluia. Irmãos queridos, irmãos amados, não importa o que está acontecendo, não perca a sua fé no seu Deus, aleluia. Não perca, não deixe que o inimigo coloque dúvida no seu coração. Não seja mais um Tomé da vida. Creia em Deus, creia na palavra. E enquanto você espera o milagre acontecer, vai glorificando ao Senhor teu Deus, aleluia.
Irmãos queridos, nós vemos a história de Jó, falando só da perca, mas eu quero falar com você. Jó 1:22 diz que ele não perdeu a fé, a sua fé aumentou. Nós sabemos também que Jó, ele não perdeu a sua sensibilidade espiritual. Ele soube separar, irmão, o carnal do espiritual. Ele não deixou a enfermidade da carne fazer o seu espírito doente. Ele não permitiu. A enfermidade estava na carne. Oh, meu querido, por que quando as coisas estão contrárias, você briga com Deus? Por que quando as coisas estão contrárias, você se afasta de Deus? Por que quando as coisas estão contrárias, você some da casa de Deus? Eu quero dizer a você, o Espírito de Deus manda falar, que é nos momentos difíceis que nós temos que nos refugiar nos braços do Senhor, nosso Deus, aleluia, e sermos sensíveis ao Espírito Santo de Deus. É nesse momento que nós temos que buscar o Senhor de todo o coração. É nesse momento que nós temos que entregar a nossa vida e pedir que o Senhor esteja na direção e no controle dela, aleluia. É nesse momento, irmãos, que nós devemos pedir o fortalecimento espiritual. É nesse momento que nós temos que dizer, Senhor, eu dependo totalmente de Ti, Senhor. É nesse momento em que você diz, não importa o que o médico falou, importante é o que o Senhor diz, é o que a sua palavra diz, aleluia. Irmãos amados, irmãos queridos, quando ele declara, eu sei que o meu Redentor, ele vive, ele está dizendo, o meu Deus está vivo e ele tem vida para mim. O meu Deus está vivo e ele tem cura para mim. O meu Deus está vivo e ele tem saúde para mim. O meu Deus está vivo e o que foi me tirado por Satanás, ele vai devolver, aleluia. Para de ficar olhando para trás, para de ficar ficar se lamentando e alimentando as obras do diabo. Irmãos queridos, às vezes nós esquecemos, nós não falamos das coisas boas, mas nós ficamos falando das coisas ruins. Ficamos lamentando o que perdeu. O seu Deus é poderoso, irmãos queridos, para agir na sua vida, amada. Para de chorar, para de lamentar. Não deixa as suas lágrimas cair por uma causa que você acha que não tem jeito. Chore nos pés do Senhor, molhe os pés do Senhor com as suas lágrimas e você vai ver o Senhor agindo na sua vida, aleluia. Irmãos amados, nós vemos que nesta prova terrível, nessa prova, Jó não perdeu o seu amor e a sua confiança no Senhor, nosso Deus, aleluia. E ele disse algo, irmãos, que eu acho, é quase impossível um ser humano dizer. Leia comigo, Jó 13:15. Oh, glórias, aleluia. Irmãos queridos, que nós possamos ter esse amor, que nós possamos ter essa confiança, que nós não venhamos, irmãos, nos deter nas coisas negativas, que nossos olhos não fiquem, irmãos, olhando só para as coisas negativas, mas que os nossos olhos sejam voltados para o Senhor, nosso Deus, aleluia, para a grandeza desse Deus. O que Jó disse aí, meus queridos e meus amados? Ele disse, ainda que ele me mate, pode ler. Amém. Ainda que ele me mate, ainda que essa enfermidade faça com que eu morra, ainda assim, nele eu esperarei, aleluia. Ainda que esta enfermidade me leve à morte, eu vou continuar esperando no meu Deus, confiando no meu Deus, eu vou continuar amando esse Deus de uma forma toda especial, aleluia. Irmãos amados,
É difícil ter dor? É. É difícil estar com uma enfermidade? É. É difícil um problema na família, a esposa com o esposo com a esposa, com os filhos? É difícil. É difícil o desemprego? É. É difícil estar vivendo, sobrevivendo com pouco dinheiro? É difícil, sim. Sim, nós sabemos. Nós estamos aqui, irmãos, nós sabemos da realidade, nós reconhecemos a realidade, mas nós não podemos perder o amor a esse Deus. Nós não podemos perder a confiança nesse Deus, aleluia. Nós não podemos nos afastar desse Deus. É nesses momentos que nós temos que correr para os braços do Senhor, nosso Deus, aleluia. Mas nós vemos no final do livro de Jó, irmãos, pela sua atitude, nós vemos aqui o resultado, nós vemos aqui a recompensa. No capítulo 41 e 42, que finaliza o livro de Jó, nós vemos o Senhor agindo, nós vemos o Senhor agindo através de Jó. Quando ele pede para Jó orar por aqueles que eram amigos de Jó, orar por aqueles que Jó confiava. E quando Jó estava orando por eles, o Senhor abençoou a vida de Jó, aleluia. Oh, glórias! Jó 41, no versículo 12 ao 14, fala do fim, fala que o Senhor fez, fala da integridade, o que Deus devolve para ele tudo. O Senhor devolve a saúde, o Senhor devolve a família, o Senhor devolve os filhos, o Senhor devolve a riqueza, o Senhor devolve dobrado, multiplicado, aleluia. E o que nós vemos em tudo isso, irmãos? Nós vemos que quando Deus está conosco, quando Deus está no começo da nossa vida, diante das nossos negócios, que quando Deus está no princípio, o fim é vitória, aleluia. Nós vemos, irmãos, que nunca perdemos em servir a esse Deus e confiar nesse Deus. É isso que nós aprendemos com essa história, que nunca perdemos em confiar. E o que eu vejo, o que a igreja do Senhor vê, que Satanás nunca vai triunfar sobre o poder de Deus, aleluia! Satanás nunca vai triunfar. Deus pode até permitir que algumas coisas venham acontecer, mas eu quero dizer a você que o Senhor que nos criou, o Senhor que nos chamou, Ele está conosco, aleluia. E como está lá em 1 Coríntios 15, versículos 57 e 58, nós vamos falar como o apóstolo Paulo. Eu e você vamos dizer, mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo, aleluia. Ele diz, portanto, amados, eu e você não vamos sair da rocha. Eu e você não vamos, meus queridos, sair da presença do Senhor. Vamos ser firmes. Vamos ser constantes. Onde estão os diáconos? Vamos ser constantes. Vamos ser firmes. Vamos ser constantes na presença do Senhor nosso Deus. Amém? Constante, irmãos, quer dizer, estar sempre na presença do Senhor, não se afastar da presença do Senhor, não se afastar dos caminhos do Senhor. Irmão, ser constante significa estar aos pés do Senhor nosso Deus, aleluia. Esse Senhor glorioso, esse Senhor que está aqui antes de você chegar, Ele já estava aqui com os braços abertos. Esse Senhor, Ele quer agir, Ele quer te tocar de uma forma toda especial. E eu quero que seja realidade na minha e na sua vida. O que o Espírito de Deus, Ele tem para mim e tem para você nesta tarde, aleluia. Esse Deus, Ele está dizendo a você que Ele já tem a vitória para mim e para você, aleluia. E Ele diz que na presença dEle há bênçãos abundantemente, aleluia. Esse mesmo Senhor
Esse mesmo Senhor, Ele diz lá em Romanos 8, 37, 38 e 39. Em Cristo Jesus, todas as coisas nós somos, em todas as coisas nós somos mais que vencedores. Por aquele que nos amou, aleluia. Ori alamashi biricanta lamas. Sermos, irmãos, crermos que o Senhor está batalhando, está guerreando para a nossa vitória. E o apóstolo continua dizendo no versículo 38, porque eu estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura, outra coisa, nada poderá nos separar do amor de Cristo Jesus, o nosso Senhor, aleluia. Ori alamashi miricanta lamas, ori sili alamashi mirianda lamas. Este Senhor diz, lá no livro de 1 Coríntios 2, 9. Eu escrevo, diz o Senhor, as coisas que os teus olhos não viu, e o que os seus ouvidos não ouviram, e não subiram ao seu coração, são as coisas que Deus preparou para aqueles que o amam, aleluia. Ori alamashi mirianda lamas. Quando o apóstolo Paulo, quando Tiago, o suposto irmão de Jesus, lá em Tiago 1, 22, ele escreve para mim e para você, e ele nos orienta dizendo, seja cumpridores da palavra, e não somente ouvinte, para não ser enganado. Ele está dizendo, meu querido e meu amado, ouça a palavra, passe a palavra em ação, ou pratique a palavra, não seja somente ouvintes, mas coloque essa palavra em ação, e ela vai agir na sua vida, aleluia. 2 Tessalonicenses 3, versículo 3 diz, mas fiel é o Senhor nosso Deus, aleluia, que vai nos confortar e que vai nos guardar do maligno e das suas obras, aleluia. Então não tema o que está acontecendo, o mal não vai ter poder sobre a tua vida, o maligno não vai ter poder sobre a tua vida, porque a bênção do Senhor, ela está sobre ti, aleluia, aleluia. Irmãos queridos, irmãos amados, nós não temos tempo aqui para ficarmos lendo, mas nós vemos o apóstolo Pedro, lá em 1 Pedro 4, do versículo 12 ao 16. Ele diz para não espantar, para não estranhar as ardentes provas, as tribulações que está vindo ou que vem sobre vós. Mas no versículo 13 ele diz, se alegre em mim, se alegre no fato de ser participante das aflições de Cristo ou com Cristo, aleluia. E no versículo 16, ele diz, se padece, mas se padecer como cristão, e não se envergonhar, e antes glorificar a mim, você terá o meu galardão, a minha recompensa. Eu estarei contigo e terei abundantes bênçãos para derramar sobre a sua vida, aleluia. Você leu, e a palavra diz como Jó declarou, o meu Redentor, eu sou fiel para com ele, eu o amo, mas ele também me ama, ele é fiel para comigo, aleluia, ele está comigo, neste momento difícil, ele não me abandonou, aleluia. Irmãos, o Senhor não te abandonou, ele está contigo. O Senhor é fiel para com aqueles que são fiel para com Ele. O Senhor tem compromisso com quem tem compromisso com Ele. O Senhor age em favor daquele, irmãos, que busca o Senhor. O Senhor age em favor daquele que confia no Senhor, aleluia.
Eu gostaria que você ficasse em pé agora.